Meu nome é Alex, eu sou natural de São Paulo, mas moro há muito tempo aqui em Minas Gerais. Sou presidente do Centro Santo Afonso de Ligório, aqui em Patinga. Nós estamos com 2 anos de fundação, completamos 2 anos segunda-feira, graças a Deus. Então, nosso apostolado é um apostolado pequeno. André, eu tentei virar aqui, cara, mas o tripé meu aqui, não tô sabendo manobrar ele não. Aí eu tô com medo de virar aqui e piorar a coisa toda. Até tentei aqui, mas ficou difícil para eu fazer. Aí meu irmão que sabe mexer com a câmera, com o tripé aqui, mas eu tô sozinho aqui em casa. Então você me perdoa. Se eu soubesse disso antes, eu teria feito assim, mas aqui eu não realmente estou conseguindo não. Desculpa aí. Olá, Edmar. Salve Maria. Obrigado, meu caro. Ok. Eu sou presidente do Centro Santo Afonso de Ligório. Nosso apostolado já tem 2 anos de fundação, graças a Deus. Apostolado simples, da Liga Cristo Rei, mas a gente faz com muito amor a Deus. E temos, ainda que somos pequenos, a gente faz um esforço para ter bons frutos. A gente já lançou 2 campanhas editoriais, graças a Deus. E o André me fez o convite, acho que tem um mês mais ou menos que ele me fez um convite, de fazer uma live para vocês aqui, em virtude dessa situação atípica que a gente está vivendo, de pandemia, coronavírus e tal. Então ele me pediu, a gente conversou sobre o tema, a gente achou que seria um tema interessante falar sobre a infalibilidade papal. Eu vou começar a expor aqui, eu não vou, evidente, com uma live não é possível tratar de um tema tão profundo como a infalibilidade papal, mas eu vou apresentar aqui pelo menos o elementar, o básico, e eu espero de todo coração que seja útil para vocês do Centro Santo Antônio, que possa ser algo realmente que faça vocês crescerem na fé, no amor ao Papa, no amor à Igreja, no amor a Cristo. E é isso, tá? Sobre mim. E eu acho que agora já pode começar, o André está conosco aqui. Eu acho que podemos começar, né, André? Então, novamente, eu agradeço ao pessoal do Centro Santo Antônio, especialmente o André, que me fez o convite, nós conversamos. E essa interação entre os centros da Liga é muito bacana. Eu já vi alguns centros fazendo isso, a gente vai começar a fazer também. A gente já fez, né? Começou semana passada com o Danilo, do Centro Mater Dei, de Governador Valadares. Agora eu estou aqui com vocês. Outros centros estão fazendo isso. Enfim, é um intercâmbio bem legal que os centros da Liga estão fazendo nessa situação atípica. Bom, pois bem. Então, a questão desse dogma da infalibilidade papal é algo interessante de se notar, porque nós vemos muita ignorância e, em certo sentido, uma certa soberba também. Por quê? Nos 2 extremos dessa questão. De um lado, há aquelas pessoas que negam que o Papa seja infalível, que negam que o Papa tenha esse poder dado por Cristo, da infalibilidade. Há outras que estendem a infalibilidade do Papa a tudo. Então eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Em um desses debates facebookianos, isso aqui são 2 coisas que eu presenciei. Um rapaz, olá Doris, tudo bem? Bem-vinda. Um rapaz, nesses debates de Facebook, o rapaz, ele negou frontalmente esse dogma da infalibilidade papal. Ele disse, nas palavras dele, que o Papa é um ser humano qualquer. Então, temos esse extremo de negar um dogma da Igreja Católica. Do outro, eu vi também uma menina no Facebook que, em um determinado tweet do Papa Francisco, eu não me lembro qual era o assunto desse tweet, mas a menina achou que o Papa, naquele tweet, o Papa era infalível. Ela falou algo assim: como que eu posso questionar a infalibilidade papal? Então você vê algo que a pessoa não faz por ignorância. Essa do tweet, eu creio que não é ignorância, que é ignorância, não faz por maldade. Do outro lado, a pessoa que nega frontalmente esse dogma,
no mínimo, soberba. Então, é algo que precisa ficar claro, que o Papa ele é infalível, sim, mas há critérios para essa infalibilidade. Então, o que nós vamos ver aqui é como isso se dá, o que precisa ser, até onde se estende a infalibilidade do Papa. Então, os últimos dogmas proclamados que nós tivemos, os últimos dogmas usando a infalibilidade papal, usando o proclamado dogma usando a infalibilidade, foi a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e a Assunção de Nossa Senhora, por Pio IX e Pio XII, respectivamente. Mas não é só isso também. Nós vamos, à medida que a gente for avançando aqui, a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar acompanhar aqui nos comentários, aí eu paro aqui e respondo. Pode perguntar a qualquer hora, tudo bem? Bom, então o dogma da infalibilidade papal, ele foi proclamado por Papa Pio IX no Concílio Vaticano I. Então, o Concílio Vaticano I foi onde esse dogma foi proclamado. E só um breve contexto histórico, durante a motivação principal da convocação do concílio pelo Papa Pio IX, Concílio Vaticano I, foi combater alguns erros racionalistas, os erros racionalistas, liberal e materialista. Era principalmente isso, porque nós estamos falando aqui, o concílio terminou em 1870. Então, quase 100 anos após a Revolução Francesa. Então, temos aqui quase 100 anos de liberalismo e racionalismo galopantes. Então, os frutos tomaram conta da Europa e o Papa viu que a Igreja precisava responder em certo sentido, condenar algumas teses e reafirmar algumas de suas verdades. Então, tinha-se na época, como se pode imaginar, novelas criticando a Igreja, artigos colocando Nosso Senhor Jesus Cristo como mestre da moral, como se fosse um Buda, equiparando Nosso Senhor com um Buda, por exemplo. Não necessariamente, mas para vocês terem ideia, era um mestre da moral, não era Deus. Enfim, atacavam a autoridade do Papa, promoviam teses liberais de separação Estado e Igreja e coisas desse tipo. Então, nesse contexto de racionalismo, materialismo e liberalismo, o Papa convocou o Concílio Vaticano I. Então, o concílio ele tem basicamente duas partes, são duas constituições, a Dei Filius e a Pastor Aeternus. A Dei Filius, ela trata sobre Deus, a revelação, fé e razão. Então, para combater um pouco essas doutrinas racionalistas, doutrinas materialistas, etc. E a segunda, essa Pastor Aeternus, é onde que a gente vai focar aqui um pouco mais, focar num capítulo dela, que fala sobre a infalibilidade. Mas ela tem outras coisas, ela fala a instituição do primado apostólico de Pedro, a perpetuidade do primado de Pedro, ou seja, enquanto houver igreja, nós vamos ter um Papa. Então aqui, com esses pontos, por exemplo, o sede-vacantismo ele já é derrubado, porque eles negam que a gente está sem Papa. Então, isso já contraria aqui o Vaticano I. Então, além disso, tem o magistério infalível do Papa, do Romano Pontífice, e é aqui que a gente vai tratar. Bom, então essa questão da infalibilidade, ela é uma necessidade. É necessário que nós tenhamos essa certeza de uma igreja infalível. Ela precisa, porque se não fosse, a gente nunca saberia o que a gente tem que fazer para se salvar. Deus veio e voltou, Deus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Pronto, acabou. Então aqui agora, gente, vocês andam aí, então vocês vão se virando aí. Não pode ser assim. Então como que eu vou ter certeza das coisas que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Quem vai me falar com certeza absoluta o que é certo e o que é errado? Porque, do contrário, se a gente não tivesse isso, eu poderia... Papa Júlio Maria de Lombardi, ele coloca isso no livro dele, é muito interessante a maneira que o padre Júlio Maria de Lombardi coloca no livro que ele escreveu, O Cristo, Papa e Igreja. Sem fazer jabá, mas já fazendo. É um livro que nós reeditamos. Então, eu estou com o livro aqui, se vocês verem. Esse aqui. Então, ele coloca numa determinada parte que ele diz o seguinte: se a igreja não fosse infalível,
quando a gente chegasse diante de Deus, no juízo, a gente poderia dizer assim, Deus, condenas, mas eu não sabia o que era certo e o que era errado. Então seria um ato de injustiça, porque Deus não tinha disponibilizado meios para que ele soubesse, para que essa pessoa soubesse o que é certo e o que é errado. Então, esta necessidade de ter uma igreja infalível é algo necessário à nossa salvação, para a gente ter certeza do que fazer. Então, e mais, nosso Senhor ele diz assim, no Evangelho segundo São João, capítulo 8, eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Ora, então, quem segue Jesus, está na luz. Mas como que eu tenho que seguir Jesus? De que maneira? O que eu preciso fazer para segui-lo? Então, é necessário que a igreja me indique os caminhos de forma certa, de forma convincente, de forma certeira, sem chance de erro. E é engraçado, pelo menos interessante. O padre Júlio Maria, de novo, repito, ele fala isso no livro dele. Que ele diz o seguinte, a Igreja Católica ela é a única instituição do mundo que teve a ousadia de se proclamar infalível. Ninguém fez isso. Ninguém tem coragem de fazer isso. Porque soaria muito ridículo. Imagine, por exemplo, a Igreja Universal proclamar um troço desse. Seria risível. Mas a Igreja, ela tem autoridade e ela pode fazê-la. E mais, a gente vê São Paulo, na primeira carta a Timóteo, dizendo, acho que no capítulo 3, dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ora, se a igreja fosse falível, como ela sustentaria a verdade? Se ela erra. Como o erro sustenta a verdade? Não pode. Não tem como. A igreja precisa ser infalível. Ela é o sustentáculo, a coluna da verdade. Então, a igreja ela é infalível, ponto. E de que maneira ela é infalível? Na pessoa do Papa. Então, e aqui a gente começa já a compreender um pouco mais o dogma. Porque veja, o que torna um concílio infalível? O concílio Papa numa reunião dos bispos do mundo inteiro. Se você tira o Papa, o que vai ter é uma reunião de concílios do mundo inteiro. Pode trazer alguma coisa boa, pode trazer ensinamentos interessantes, mas jamais vai ser infalível, porque não tem o Papa. Um concílio é infalível por causa do Papa. Se não tem Papa, não tem infalibilidade. E o contrário, um Papa sozinho, sem auxílio de bispo nenhum, ele pode proclamar um dogma, como foi o caso de Pio XII e Pio IX. Eles, com a autoridade apostólica deles, a autoridade do sucessor de Pedro, proclamaram 2 dogmas, um cada um. Então, o concílio ele é infalível pelo Papa, por causa do Papa. E o Papa sozinho, sem bispo nenhum, é infalível. Então, a infalibilidade da igreja é no Papa. Eu estou citando aqui Pio IX e Pio XII, que usaram a infalibilidade para a proclamação de dogma, mas não são só essas não, tá? Existem, ao longo da história, muitas outras encíclicas, bulas, etc., que tiveram esse caráter infalível. Daqui a pouco nós vamos chegar um pouco mais. Bom, então, a infalibilidade, então, aqui eu vou abordar rapidamente, para a gente não gastar tempo nisso, porque isso a gente consegue pesquisar facilmente na internet também. Para quem quiser saber sobre isso, né, a infalibilidade nas escrituras, o Dave Armstrong, ele tem vários artigos que ele fala sobre isso. É impressionante, assim, são inúmeros pontos nas escrituras que atestam isso. Eu vou citar só alguns, para só apontar, para contextualizar um pouco, mas eu não vou aprofundar neles, eu não vou citá-los exaustivamente, não. A infalibilidade, ela é extrema e absolutamente ligada ao primado de Pedro. O primado de Pedro como chefe dos apóstolos. Isso nas escrituras é abundante, Eu coloquei aqui alguns pontos aqui, mais de 15, que eu coloquei, alguns pontos nas escrituras. Eu vou citar alguns, só para a gente contextualizar um pouco, para vocês entenderem o que eu estou falando. Veja que interessante. Sempre que vão elencar os 12 apóstolos, Pedro é o primeiro.
Em todos os momentos das Escrituras em que aparece a explicação ou enumeração dos apóstolos, Pedro é o primeiro. Só há um lugar, ou acho que um lugar que ele não é o primeiro, quando Cristo o conhece. E é interessante, o Padre Júlio Maria, eu repito de novo porque é um livro excelente, ele fala o seguinte: Pedro ele é o terceiro a ser citado. E logo nessa hora, Jesus já muda o nome dele. E a partir desse momento, ele é sempre colocado como o primeiro. São Mateus o chama de o primeiro. São Pedro o primeiro. Então, engraçado que Judas é sempre o último. Então aqui a gente vê uma oposição, uma contraposição entre os dois. Entre o chefe e o traidor. E essa enumeração é justamente para dar esse caráter ao Pedro de que ele é o primeiro, de que ele é o chefe. Outra coisa que a gente pode perceber é a mudança de nome de Pedro. Quando Cristo muda o nome, essa mudança de nome é para dar a Pedro uma missão. É para estabelecer com Pedro um compromisso. E a gente vê isso, essa mudança de nome, em mais 2 lugares apenas das Escrituras. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e quando muda o nome de Jacó para Israel. Então, ali estabelece-se um compromisso. Então, esse é algumas das evidências desse primado, e uma que eu acho interessantíssima, 2 na verdade, elas estão associadas, é que Pedro, no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, é ele quem preside o concílio. É Pedro em quem preside o concílio. E mais, ele diz: há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Escolheu para quê? Para ser o chefe. Então, Pedro, ele é o chefe dos apóstolos. Pedro, ele tem a autoridade de chefe dos apóstolos instituída por Cristo. E essa autoridade, esse primado de Pedro, o chefe dos apóstolos, ela vai dar, ou elas estão diretamente associadas com a infalibilidade, como eu havia dito. E aqui, vou citar também algumas, poderia citar mais, mas vou citar só algumas. E a primeira delas é aquela clássica, acho que muitos de nós conhecemos, é quando nosso Senhor Jesus Cristo estabelece a igreja em Pedro. Então, eu vou ler aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Então, vocês me permitam aqui ler. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nota interessante. Nosso Senhor ele pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que responde em nome de todos os apóstolos? Pedro. Pedro ele respondeu porque ele respondia pelos apóstolos. E mais, depois que ele proclama, fala essa verdade, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo diz que não foi nem o sangue nem a carne, mas o Pai que revelou. O Padre Júlio Maria, ele diz que esse é o primeiro moto próprio da igreja. Do Papa, do primeiro Papa, essa declaração de que Jesus é o Cristo. Então, temos ainda para gente... Opa, voltou? Então, para encerrar essa escritura, 2 partes, mais 2 versículos aqui. A primeira em Lucas, capítulo 22. Nosso Senhor diz para Pedro: Simão, Simão, eu roguei por ti para que a tua fé não falte. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ora, confirma. Se Pedro não tem infalibilidade, ele não vai confirmar, ele vai desviar, ele vai afastar. Então Pedro, ele tem que confirmar os irmãos, os apóstolos e nós.
Porque se ele não tiver autoridade, se ele não tiver a infalibilidade, ele não vai confirmar, ele vai nos desviar. Bom, e finalmente o último aqui que eu acho mais interessante para isso, para este ponto que a gente está, é no Evangelho segundo São João, capítulo 21. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Veja, nosso Senhor manda apacentar os cordeiros e apacentar as ovelhas. Então, primeira coisa, o que é apacentar? Apacentar é nutrir. No caso aqui, nutrir espiritualmente. Então, ele tem essa obrigação de nutrir os cordeiros e as ovelhas. E quem é os cordeiros e as ovelhas? Padre Júlio Maria novamente responde: são os bispos, os padres e nós fiéis. Então, este apacentar é uma garantia, é ordem que nosso Senhor está dando a Pedro para nos apacentar, para nos nutrir com as verdades. Então, essas passagens que eu citei, existem outras, como eu disse, já indicam esse caráter de que Pedro é o chefe e de que Pedro recebeu essa prerrogativa de nosso Senhor Jesus Cristo para apacentar, para nos confirmar na fé. Porque se ele não for infalível, ele não vai apacentar, ele não vai confirmar. Bom, e isso aqui nas Escrituras é também, obviamente, como todo dogma católico, presente na tradição da Igreja. Então, eu trago aqui apenas 2 exemplos para demonstrar isso. O primeiro exemplo é no Concílio de Florença, que foi no século XV, de 1438 a 1445. Então, o Concílio de Florença foi mais de 400 anos antes do Concílio Vaticano I. Então, ele diz assim, o Concílio de Florença, ele definiu: o Pontífice Romano recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo o pleno poder de apacentar, reger e governar a Igreja. Veja, pleno poder, poder total, absoluto. Se lhe falta algo, ele não vai poder apacentar. Ele não vai poder reger e governar a Igreja. Ele vai falhar. E ele falhando, ele leva milhares, milhões de almas para o inferno. Então, este pleno poder dado ao Romano Pontífice por Jesus Cristo garante isso, este pleno poder de apacentar-nos. Então, se é pleno, é total, absoluto. E o segundo, aqui, é o mais extraordinário. Aqui eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção, um pouco mais. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, em 1596, ele escreve um artigo e ele fala sobre a infalibilidade do Papa. E o que ele usa, os argumentos que ele usa, nós vamos ver logo em seguida que são os mesmos argumentos, a mesma forma do Concílio Vaticano I, que definiu o dogma. Veja bem, São Francisco de Sales diz assim, e aí aqui a gente já vai começar a entrar para explicar o dogma. Por enquanto eu só estou falando que o Papa é infalível, mas ainda não disse como. Daqui a pouco, aqui começa a clarear. Então, São Francisco de Sales diz assim: quando o Papa ensina a toda a Igreja como pastor em assuntos de fé e moral, então não existe nada além de doutrina e verdade. Ele, o Papa, não pode errar quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele tem a intenção de instruir e decretar para guiar a toda a Igreja. Quando ele quer confirmar seus irmãos como pastor supremo e conduzi-los nos campos da fé. Então aqui
São Francisco de Sales já descrevendo o dogma da infalibilidade papal. Ele já está colocando a coisa aqui como ela é. E aí, o dogma, depois de 300 anos, ele é proclamado, o dogma da infalibilidade papal. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa erradamente, principalmente os inimigos da igreja, os protestantes, etc., pensa assim, o dogma da infalibilidade papal surgiu no século XIX e foi inventado, isso não existia, etc., etc. Não. A igreja sempre creu nisso. Isso foi sempre a verdade na igreja. Não havia sido explicitada essa verdade. Mas ela sempre esteve presente. E aqui eu dei 2 exemplos, poderia dar muitos outros exemplos. Mas isso já é para nos mostrar que a igreja foi sempre a crença da igreja. Essa verdade de que o Papa é infalível. E aí agora vamos entender, então, propriamente dito, em que consiste o dogma. Então vamos lá. O Concílio Vaticano I, como eu havia dito, no capítulo 4, 3 ou 4. No capítulo 4 da Constituição Pastor Eternus, ele diz o seguinte. Eu vou ler aqui e depois eu vou explicar ponto a ponto. Tá? Eu vou ler porque é a definição do dogma. Então acho importante a gente compreender isso. Por isso nós ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a Igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua Igreja, quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis. Então, bom, aqui eu citei o trecho do que proclama o dogma, e agora eu vou explicar ele. Tudo bem? Pois bem, ex cátedra significa da cadeira. Então, quando o Papa fala da cadeira, o que é isso? Não é o Papa sentar na cadeira e falar, não. Existem 4 condições para que um dogma, para que algo, uma definição, seja ex cátedra. Quais são elas? A primeira delas é o Papa querer ensinar. Então, ele tem que querer ensinar. Então, por exemplo, quando o Papa usa a palavra define, é isso, ou seja, define para ensinar. Estabelece. Segundo ponto, usar a suprema autoridade de Pedro ou de doutor supremo, as chaves de Pedro, alguma coisa assim. Ou seja, quando no ato da declaração ex cátedra, ele faz referência a doutor supremo dos fiéis, a pastor supremo dos fiéis, a autoridade de Pedro e Paulo, as chaves de Pedro, etc. Quando ele faz referência a Pedro, a São Pedro, que é o chefe da igreja, é usando essa suprema autoridade. Terceiro, tratar de fé e moral. Então, não é qualquer assunto. Vamos imaginar um papa, por exemplo, ele é teólogo. Aí, todo papa é teólogo, na verdade. Aí ele escreve um livro e tal, publica. Aquilo é infalível? Não. Porque ele precisa usar essas outras premissas. Então, sei lá, um papa, ele é engenheiro eletricista, por exemplo. E aí ele escreve um livro sobre engenharia elétrica. Ele é infalível? Não, claro que não. Então, é só quando é esses 3 mais o 4, que é ser seguida por toda a igreja. Então, veja, se um papa vai escrever alguma coisa sobre geopolítica, sobre ecologia, alguma coisa assim, não é infalível. Por quê? Porque é preciso tratar de fé e moral. Ok? Então são 4, vou repeti-los para a gente ficar claro. O Papa tem que querer ensinar, usar suprema autoridade de Pedro, de doutor supremo da igreja, tratar de fé e moral e ser seguida por toda a igreja. Então, são esses 4 elementos. Se faltar um deles, não é. Não tem infalibilidade. Então, por exemplo, se o Papa querer ensinar, usar a autoridade de Pedro, ser seguida por toda a igreja, mas não for de fé e moral, não é ex cátedra. Então, são esses 4.
Precisa ser esses 4. Pois bem, então, alguns exemplos para vocês entenderem. Eu trouxe 2, que é o Inefabilis Deus, do Papa Pio IX, e a Munificentissimus Deus, de Pio XII. Então, a primeira é a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, e o segundo, a proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é, na prática, como que isso acontece. Então, por exemplo, o Papa Pio IX, estamos falando aqui da Inefabilis Deus. Ele faz a introdução, e ele fala assim: possui inspiração do Espírito Santo, em honra da Santa Igreja e Indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Maria, Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Aqui ele faz referência a Pedro. Ok, primeiro item concluído. E com a nossa, ou seja, nossa autoridade, declaramos, pronunciamos e definidos. Ele quer ensinar algo. Temos duas coisas aqui já. Aí eu não vou ler aqui não, só para resumir. Aí ele proclama, fala assim, ó, Nossa Senhora é Imaculada. Ele tem um texto que ele fala isso. Terceiro item, que é fé. Aqui nós estamos falando de algo de fé. E finalmente ele lança o seguinte, ó, portanto, se alguém que Deus não permita, deliberadamente entende de pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da igreja. Ou seja, este ensinamento é para toda a igreja. Ninguém pode duvidar disso. Então aqui nós temos esses 4 itens, que é a proclamação ex cátedra. Qual papa pode fazer isso? Qualquer papa. Todo papa tem autoridade para isso. É sempre que ele vai fazer? Não, não é. Não é sempre que ele vai fazer. Então, alguns papas não usaram isso. Alguns usaram. Então, o Papa tem esse poder. Ele pode usar ou não usar. Ok? Do ex cátedra é a definição do Concílio Vaticano I. Então, o Concílio Vaticano I estabelece que o Papa é infalível quando segue essas 4 condições que nós vimos. E há ainda uma outra maneira do Papa ser infalível. Essa primeira maneira que eu expliquei, que foi a que o Concílio Vaticano I proclamou, é uma definição ex cátedra, da cadeira de Pedro. Mas há também, ou seja, a gente chama de magistério extraordinário. Ainda é possível o Papa ser infalível no magistério ordinário. Como é feito isso? Quando ele reafirma uma verdade de fé ou moral. Então, por exemplo, tenho 2 exemplos aqui também. Na Humanae Vitae, São Paulo VI, quando ele condena os métodos contraceptivos, ele é infalível naquilo ali que ele fala. Por quê? Porque é o ensinamento de sempre da igreja. Então, quando ele reafirma aquilo, quando ele redefine aquilo, é um ensinamento infalível. Um outro exemplo é São João Paulo II, na Evangelium Vitae, em que ele condena o aborto. Então, no número 62 da Evangelium Vitae, lá é uma declaração infalível que ele está fazendo. Não é ex cátedra, mas é infalível. Por que infalível? Porque é algo que a igreja sempre ensinou. Então vamos supor, por exemplo, o Papa Francisco escreve algum encíclica, ou qualquer coisa, uma bula, enfim, em que ele faz reafirmações dos sacramentos, por exemplo, dos 7 sacramentos. Ele reafirma um por um, explica um por um, reafirmando a verdade da igreja. É um documento infalível. É uma definição infalível. Por quê? Ele reafirma as verdades de fé. Então, são esses 2. O extraordinário, ex cátedra, que precisa daquelas 4 condições, e o ordinário, em que ele reafirma as verdades de fé. Há ainda, e aqui eu já caminhando para o final, é algo que é questionável por algumas pessoas, que é sobre a infalibilidade das canonizações. É um tema, principalmente nos últimos anos, que tomou alguma proporção disso aí nas discussões, principalmente discussão que a gente vê na internet, etc. e tal. Eu não sou teólogo, então eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, mas eu creio
que as canonizações sejam infalíveis. Então, e por quê? Aqui eu vou dar alguns exemplos, falar alguma coisa daquilo que eu entendo, daquilo que eu acredito sobre a infalibilidade das canonizações. A primeira coisa é a linguagem utilizada. Por exemplo, se a gente usar o decreto dogmático do Papa Bonifácio VIII, da Unam Sanctam, é uma declaração ex cátedra, infalível. Na Benedictus Deus, de Bento XII, em que ele fala sobre a visão beatífica dos justos logo após a morte, ou a Inefabilis Deus de Pio IX, a Inefabilis Deus de Pio IX são tiradas das bulas de canonização do final do século XII e início do século XIII. Ou seja, essas três declarações ex cátedras como referência de bulas de canonizações do século XII e XIII. Então, olá Júlio Frank, tudo bem? Boa noite. Mais alguns exemplos. Alguns papas, por exemplo, Sisto IV, Sisto V, Clemente VIII, eles citaram explicitamente essa infalibilidade nos contextos de seus atos próprios de canonização. O que é isso? Ele está falando o seguinte, que quando esses papas proclamar algum santo, declarar algum santo, eles deixaram explícito que aquilo que ele estava fazendo era infalível. Bom, e aí, interessante, se você pegar uma bula, por exemplo, eu citei aqui a Inefabilis Deus, do Papa Pio IX. Se você pegar a parte que ele faz a declaração do dogma e pegar a parte que faz a declaração de um santo, qualquer santo, é extremamente semelhante, é muitíssimo parecido. A essência, aqueles 4 itens que que o Papa Pio IX declarou, batem exatamente. Então tem alguma coisa que varia, mas que não é essencial. O essencial é os 4 pontos. E nas bulas de canonização, todas elas têm esses 4 pontos de infalibilidade. E mais, e aqui agora, como eu não sou teólogo, eu dou o argumento de autoridade. Eu vou citar alguns teólogos, santos e doutores, que sim creem que a infalibilidade do Papa se estenda às canonizações. Então, por exemplo, Santo Antônio de Florença, São Roberto Bellarmino, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório. Então, aqui nós temos 5 santos e 4 doutores da igreja. Mais alguns teólogos. João de Santo Tomás, Francisco Soares. Francisco Soares é um dos maiores teólogos da escolástica. Bento XIV. O Papa Bento XIV, ele é a maior autoridade em canonizações da igreja. Ele é uma espécie de Santo Tomás de Aquino das canonizações. Só para a gente ter ideia do peso do seu posicionamento. E ele, Roni, eu repito sim, vou repetir sim, repito, só um momentinho, tá bom? Só vou concluir o raciocínio aqui e eu repito. Bento XIV, ele é a maior autoridade em termos de canonização. E ele escreveu um livro de 7 volumes, ele escreveu quando ele era cardeal, então não é algo do magistério da igreja, assim, mas ele é a maior autoridade no assunto. E eu vou mostrar um trecho de como ele fala sobre isso. No Brasil, no século XX, eu cito 2, que são os 2 maiores, junto com o padre Leonel Franca, né? Os 2 maiores apologistas católicos do século XX, brasileiros, né? Que é o padre Júlio Maria de Lombardi e Dom Estevão Bettencourt. Os 2 também dizem que a infalibilidade, que as canonizações são infalíveis. Bom, Bento XIV diz assim, realmente é muito pesado o que ele fala. Aquele que ousasse afirmar que o Romano Pontífice teria errado nesta ou naquela canonização e que este ou aquele santo por ele canonizado não deveria ser honrado com culto de idolia. Então o que ele está falando aqui, se alguém questiona algum santo, resumindo, né? Se alguém questiona algum santo, qualificaríamos, se não como herético, entretanto, como temerário, como causador de escândalo a toda igreja, como injuriador dos santos, como favorecedor dos hereges
que negam a autoridade da Igreja na canonização dos santos, como tendo sabor de heresia, uma vez que ela abriria caminho para que os fiéis ridicularizassem os fiéis. Os infiéis ridicularizassem os infiéis. Como defensor de uma posição errônea e como sujeito a penas gravíssimas. Então veja, é perigosíssimo isso aqui. São Boaventura, por exemplo, ele dizia que quem questionava a canonização era herege. Então, é algo extremamente delicado. Algo, no mínimo, eu, pessoalmente, opinião pessoal, vejo como, pelo menos, perigoso questionar algum santo canonizado pela Igreja. Acho que você poderia ter uma discussão e tal, até a hora que ele é canonizado. Depois que for canonizado, acabou. E é tanto que quando você vê que o Papa permite, estabelece um beato, e quando ele proclama um santo, a linguagem é completamente diferente. O beato, se eu não me engano, é alguma coisa assim, permito, alguma coisa assim. Permito, no caso, o culto, né? Permito, é alguma coisa muito assim, ok, beleza. Quando é santo, não. Ok, eu declaro, defino, proclamo, com a autoridade de Pedro, etc e tal. Então, essa questão da questionar a infalibilidade das canonizações, eu pessoalmente acho algo perigoso, pessoalmente. Acho, e o Papa Bento XIV aqui cita algumas coisas, né? Sabor de heresia, etc e tal. Então, Santo Tomás, por exemplo, diz que a Igreja não poderia errar nas canonizações, porque isso favoreceria os infiéis. Bom, o Roni perguntou os 4 pontos, Roni. É o seguinte, o primeiro é o Papa querer ensinar. Então o Papa tem que deixar explícito querer ensinar. E isso é feito normalmente com as palavras assim. Deixa eu achar para você aqui. Ela é normalmente utilizada assim, essa primeira parte, querer ensinar. Declaramos, pronunciamos e definimos. Então isso é uma declaração que ele demonstra que o Papa quer ensinar. A segunda condição é o Papa usar a autoridade de São Pedro, ou fazer referência a Doutor Supremo, Chaves de Pedro, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, poderia usar a autoridade dos bem-aventurados Pedro e Paulo. Então, essa é uma. A terceira, ser alguma coisa de fé e moral. E quarto, ser seguida por toda a igreja. Então, estes 4 itens juntos na declaração fazem aquela declaração infalível, ex cátedra. Então, outra coisa, o padre Júlio Maria diz isso. O que é, além disso, não é necessariamente infalível. Ou o que eu estou querendo falar com isso? O Papa ele escreve uma bula, uma carta, alguma coisa assim, e faz um breve desenvolvimento teológico ali. Desenvolve alguma coisa, etc. e tal. No final, então, tudo isso é uma espécie de introdução, guiando o assunto e tal. O que é infalível é o trecho sozinho ali, aquele trecho pequeno. O resto é só uma contextualização, uma introdução, etc. e tal. O que é infalível mesmo é esse pedaço. Declaramos, definimos, com autoridade, etc. e tal. Então, não é qualquer coisa que o Papa fala que é infalível. Então a gente tem que tirar isso da cabeça. Às vezes as pessoas têm, as pessoas não fazem por maldade, mas é por ignorância. Então levam a infalibilidade a tudo. Qualquer coisa que o Papa fala, o Papa é infalível. Não. Claro, tem aquela questão da obediência ao Papa, etc. e tal, a submissão religiosa, de fé, etc. Tudo isso, ok. Mas estou falando algo infalível. Então, não é necessariamente tudo que o Papa fala que é infalível. Muito pelo contrário. É exceção da exceção. Então, esses 4 itens tornam a declaração infalível. E aí, de novo, repito, temos a questão da infalibilidade no magistério ordinário, é quando o Papa reafirma uma verdade. Quando ele reafirma uma verdade, aquilo ali é infalível novamente. É infalível, né? E, por fim, a questão da infalibilidade das canonizações. Eu vou falar, não sou teólogo, então apresentei mais aqui argumentos de autoridade sobre isso, para demonstrar isso, porque eu vejo que é uma coisa muito perigosa, assim, algo muito delicado de ser questionado, principalmente em ambientes tão abertos, né? Facebook, WhatsApp, essas coisas assim, eu acho que não é saudável. Bom, o que eu tinha era isso. Eu nem sei quanto tempo que a gente tem, estou sem relógio aqui.
Deixa eu ver rapidão quanto tempo que a gente tem de live. Temos uma hora aí. O que eu tinha para tratar era isso. Que é isso, Rony? É um prazer fazê-lo. Depois, se você quiser, você me adiciona no Facebook, Alex Dias. O André tem meu link lá. E aí a gente conversa, se for o caso, enfim, tá bom? Tem uns links interessantes que eu posso te passar, alguns artigos de graça. Outra coisa, gente, eu vou aproveitar o tempinho aqui e fazer um jabá. Esse livro eu comentei com vocês, né? O Cristo, o Papa e a Igreja, do Padre Júlio Maria. Então, muita coisa eu usei daqui, tirei daqui como referência. Esse livro nós reeditamos. E esse livro, na nossa loja, ele está com 40% de desconto. E amanhã é o último dia, que a gente fez um mês de promoção e amanhã acaba a promoção. Então, ele está com 40% de desconto. Na loja nossa, tem mais um monte de livro lá com 25%, 30% de desconto e frete grátis. Tem algumas condições para o frete grátis, mas se vocês puderem lá comprar o livro, para ajudar, além de comprar, adquirir bons livros, com promoção, com desconto, vocês ajudam o Centro Santo Afonso de Ligório a manter o nosso apostolado, né? Vocês sabem como é difícil manter o apostolado. Então, o link da loja é loja.centrosantoafonsodeligório.org. Se jogar no Google também acha, tá bom? E esse livro do Padre Júlio Maria é extraordinário. Muito bom mesmo. É um livro fabuloso. Perdão. Então, se vocês puderem comprar o livro ou os livros para ajudar a gente, ficaria muito grato, tá? Vocês têm alguma dúvida aí que vocês queiram perguntar? O Rony perguntou sobre os pontos, eu repetir. Quem tiver mais alguma coisa, se não tiver, André, eu vou encerrar. Claro que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar depois no WhatsApp. O Léo tá falando aqui, tem até padres que não entendem infalibilidade. Sim, tem. Se der bobeira, até bispo. Infelizmente, isso é uma tragédia que a gente vive hoje, né? E o pior é que eu vejo, você citou padres, Léo, as pessoas às vezes usando deste pretexto da infalibilidade por questões ideológicas, assim. O cara idolatra o Papa Francisco e tudo que o Papa fala usa como infalibilidade, como se fosse, né? E rejeita tudo, São João Paulo II, Bento XVI, os papas Pio XII, enfim. Então você vê que tem muito interesse. Mas de fato, é muito triste a gente ver um dogma, um padre que deveria nos ensinar, não saber, né? Então, gente, se vocês tiverem uma coisa que quiserem conversar, o André tem meu telefone, a gente pode... Obrigado, Júlio, obrigado. Ele pode passar, a gente pode conversar, enfim. Vocês ficam à vontade no Facebook também. Eu estou entrando menos no Facebook, por causa de confusão, esse trem, não estou querendo muito confusão com a minha cabeça, não. Mas no WhatsApp eu estou lá, então, enfim. Pessoal, o André me conhece, eu fico à disposição total para conversar. Se alguém quiser fazer alguma crítica, às vezes eu acabei deslizando em alguma coisa aqui, também pode ficar à vontade, tá, gente? Então eu estou aberto. Agradeço de novo o pessoal do Centro Santo Antônio, a pessoa do André, que me fez o convite. Espero, André, que tenha sido profícuo esse tempo, tenha sido bom para vocês e que a gente vá conversando mais para frente aí, tá bom? O Júlio falou um negócio aqui. Isso aí. Mas então que vocês fico aqui à disposição de vocês. Grande abraço, André, muito obrigado novamente. Fiquem com Deus, tá, meus amigos? Grande abraço. Tchau. Rezem pelo Centro Santo Antônio e pelo Centro Santo Afonso de Ligório. Deus abençoe vocês. Abraço. Valeu, André. Obrigado. Tchau.